Muito bem, vamos para uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Mateus, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Nós vamos hoje ler um pouquinho sobre a tentação de Jesus, né? Aquele dia tão significante para nós, que revela tanta coisa para nós. Glória a Deus. Vamos engrandecer ao Senhor, louvar a Deus, porque o Senhor é bom e o seu santo nome dura para sempre. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-lhe e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe então Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Amém? Glória a Deus e glória a Deus. Tem algumas coisas importantes aqui nesse texto que eu gostaria de dividir com os irmãos, né? Sempre há aqui uma expressão de se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E essa expressão de se tu és o Filho de Deus, ela chama, obviamente, a nossa atenção. Essa colocação, esse desafio, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, está narrado aqui na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, e esse é um dos textos mais empolgantes das Sagradas Escrituras, porque há claramente ali um embate, há claramente ali uma guerra, e nós vemos um duelo entre o bem e o mal, nós vemos o duelo entre o Senhor e o inimigo da nossa alma. É interessante nós entendermos uma coisa, que no meu entendimento, no ministério de Jesus, ele teve várias provações na vida dele. No ministério de Jesus, por várias vezes, quiseram que ele provasse ser quem ele dizia que era. Por muitas vezes. Por muitas vezes as pessoas chegavam para Jesus e diziam assim: olha, será que você é mesmo filho de Deus? Quem é este homem que faz isso? Quem é este? Quem ele pensa que é? Mas ele não diz que é, então por que ele está fazendo determinadas coisas? Então sempre vai haver isso, inclusive lá na cruz. Lá na cruz, o inimigo da nossa alma um homem se deixa levar pelo inimigo da nossa alma e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo também e também a nós. Ou seja, sempre há essa tentativa de será que você é quem você diz que é? Isso aqui é interessante, é uma coisa muito interessante, porque no meu entendimento, não existe nesses episódios que eu citei maior desafio do que o dia da tentação. De todas as vezes que Jesus é provocado, de todas as vezes que Jesus ele é desafiado, tentado a provar quem ele é, o que ele deixa de ser, nenhuma daquelas vezes foi tão mais desafiadora do que Mateus capítulo 4. E eu te explico por quê. Porque, primeiro, ele está iniciando aqui, ainda não havia nenhum milagre, e as pessoas pensam que Jesus ele vivia na sua infância como Deus, fazendo desaparecer as coisas. Não, Jesus teve uma infância normal. A sua consciência divina vai vindo aos poucos. Pela primeira vez, por exemplo, com 12 anos, depois
nunca mais, só com 30 anos. Então a sua consciência de quem ele era, entre aspas, ali vai vindo aos poucos. Então, aqui ainda não tinha nenhum milagre acontecido. Em Mateus capítulo 4 ainda não aconteceu o milagre de Caná da Galileia, que vai ser depois disso aqui. Aqui ele acabou de ser batizado. Isso aqui é interessante, porque é que essa tentação foi o maior desafio da vida de Jesus, mas quando ele passou esse momento aqui, as coisas facilitaram, porque já havia uma convicção. Porque quando esse texto começa em Mateus capítulo 4, começa dizendo assim: a seguir ele foi levado para o deserto para ser tentado. A seguir de quê? A seguir do batismo. Ele está vindo do batismo. E o que é que acontece no batismo de Jesus lá no Rio Jordão, pastor? O propósito de Jesus é revelado. Ali é revelado o porquê que ele está aqui. O porquê que ele veio à terra, por que ele se encarnou. Quando ele sai da água, a Bíblia Sagrada diz que quando ele sai da água que João levanta, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba, fica sobre ele, e ali há um alinhamento da Trindade. Para quem não acredita na Trindade, é o Filho nas águas, o Espírito manifestado corporeamente em uma pomba, e o Pai em cima que vai falar. E naquele momento, o Pai revela o propósito do Filho. E o Pai diz assim: este é, olha as palavras de Deus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é. Quem que está dizendo isso? O Pai. O Pai está testificando do Filho. E o Pai está dizendo: este aí, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, ele é o meu Filho. Há uma identidade ali sendo manifestada, há um propósito ali sendo revelado. Você entende por que é que agora, no texto que a gente leu na frente, você vai ler o diabo sempre dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Ora, Deus falou que ele é. Só que a primeira coisa que você tem que entender, que quando Deus estabelece alguma coisa na tua vida, primeira arma, isso aconteceu lá no Éden, a primeira arma de Satanás é tentar pôr em dúvida, pôr na sua mente uma dúvida de quem você é. Será que você é isso mesmo? Ah, mas eu sou filho de Deus. Será que é filho de Deus mesmo? Ah, mas Deus me chamou para esta obra. Será que te chamou mesmo? Hã? Lá no Éden, o Senhor disse assim, olha, vocês podem comer de qualquer fruto deste jardim, menos daquele. Aí quando o Senhor vira as costas, o inimigo, que não brinca em serviço, vai lá no ouvido da Eva e diz assim: foi assim que Deus te disse? E já manda uma dúvida: não olharás para esta fruta e nem comerás dela? Deus não disse para ela não olhar. Deus disse para não comer. Mas isso aí já confunde a cabeça de Eva. Será? Foi assim que Deus te disse? Ele já manda uma pergunta. Foi assim que Deus falou? Não faz isso e não faz isso? Por quê? Porque é propósito do inimigo tentar te convencer de que você não é o que Deus disse que você é. Você está entendendo? Por que é que ali, Mateus capítulo 4, foi o maior desafio de Jesus? Porque ainda não tinha acontecido nenhum milagre. Porque ainda não tinha nada de explosivo acontecido assim, para dizer: ah, não, agora eu percebo que ele é, quem ele está dizendo que é. Não tinha acontecido nada. Porque quando ele acalma a tempestade, quando ele faz, aí os discípulos: mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Quando acontece alguma coisa, alguém diz assim: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas ali nada aconteceu. Você está me entendendo? Por isso que o inimigo vem e o inimigo, ele põe aquela dúvida: se tu és o Filho de Deus. Mas Deus acabou de dizer que ele era o Filho de Deus. Pois é, mas o inimigo vai tentar te convencer de que você não é quem você acha que é. Por isso que o diabo todo dia
vai colocando dúvida na sua cabeça. Todo dia o diabo vai colocando ali e dizendo, você está pensando o quê? Você está pensando que você é alguma coisa, você não é nada, você é isso. Não é assim que o inimigo faz? Você não é nada, você nem pode estar aqui, e não sei o quê, você não tem capacidade, mas pastor vai lá, confia em você, te dá uma oportunidade, coloca você para trabalhar para o Senhor, e o inimigo vai lá e diz assim, tem certeza que é isso mesmo, que Deus quer, e fica aquela coisa toda. Mas eu estou aqui para te dizer nessa manhã que isso é estratégia do mal. Isso é o inimigo tentando te convencer de que você não tem chamado, de que você não é filho de Deus, de que você não está salvo. A quantidade de pessoas que servem ao Senhor e têm dúvidas da salvação. Você quer ver o crente titubear, balancear as pernas? Chega para ele e diz assim, você é salvo? Você está salvo? Não, você está salvo. Se Jesus voltar agora, você sobe? Alguns ainda respondem assim, sei não, quem sabe é Deus. Porque é a artimanha do inimigo, é por dúvida. Eu acho que você não nasceu para isso. Você está no lugar errado. Você está na função errada. Você está vivendo o casamento errado. Você está vivendo tudo errado. Não é isso. Só que você tem que entender uma coisa. Deus já falou com você. Deus já disse quem você é. Deus já revelou qual é o propósito da tua vinda. Deus já revelou qual é o propósito da tua existência. Deus já revelou o que é que Ele quer de você. Deus já falou, você é isso, você nasceu para isso, eu te trouxe ao mundo por isso. Deus já falou. Então eu te dou um conselho nesta manhã. Não se apegue ao que o inimigo está dizendo. Não deixe se levar pelo devaneio da vida, mas se apegue à palavra de Deus. Foque firme na palavra de Deus que diz quem você é, que diz quem eu sou. Aleluia. Aí a segunda coisa que o inimigo faz aqui, sabe qual é? Ele lança uma proposta, ele diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, então vamos fazer o seguinte, transforma essa pedra aqui em pão. Ele lança uma proposta. Transforma essa pedra aqui em pão. Ora, irmãos, Jesus fazer um milagre logo no início de tudo, resolvia metade dos seus problemas na vida inteira. Imagina, você está acabando de começar o ministério e você pula de cima de um prédio. E quando você pula de cima do prédio, sai anjo de todos os lugares. Porque é uma promessa que ele não podia quebrar nenhum dos seus ossos. Então sai anjo de todos os lugares, pega ele no colo, desce ele ali na frente de todo mundo, ou leva para algum lugar, enfim. Meu irmão, quem que não quer começar o ministério assim? Começou o ministério assim, é sucesso. Metade dos problemas da vida inteira já estariam resolvidos ali. Só que essa não é a proposta de Deus, essa é a proposta do inimigo. Então, o propósito é, confia, você é filho, você é meu filho, é seu propósito. Só confia que daqui para frente eu vou resolver algumas coisas aí, mas a proposta do inimigo não é essa. A proposta do inimigo é, troca o propósito de Deus por esse pedaço de pão aqui. Transforma a pedra em pão e come. A questão do inimigo ali não era o milagre da transformação da pedra em pão, era ele comer o pão. Porque aí ele quebrava a consagração, ele quebrava o propósito, ele quebrava o motivo de ele estar naquele deserto, porque ele foi levado ali pelo Espírito para ser tentado. Então havia um propósito daquele processo. O Espírito levou ele naquele processo porque havia um propósito. Mas a proposta é, troca esse propósito aí de deserto, de consagração, de sofrimento, de fome. Come o pãozinho aqui, está tudo resolvido. Aleluia. Porque o inimigo, ele sempre vai mostrar para nós o caminho mais fácil, o caminho mais largo, a porta mais larga. O inimigo sempre vai colocar diante de nós os atalhos.
para resolvermos tudo com mais facilidade. Ah, você não precisa passar por isso, por esse processo. Você não precisa, isso é sofrimento demais, isso é doloroso, é mais fácil se você vier por este caminho. Aleluia. O inimigo está colocando propostas diante de você, dizendo assim, olha, sabe, se você viver dessa maneira aqui, desse novo estilo de vida que eu estou te propondo, é melhor. Vou dar um exemplo aqui. Para que namorar, noivar, esperar um tempo? Para que isso? Isso é coisa do passado. Não precisa casar. Quem que casa nos dias de hoje? Não, vai viver a tua vida. Vai se relacionar. Se não der certo, pronto, não deu, procura outro. Esse é o atalho. Mas não é o propósito. O propósito é você se consagrar ao Senhor, viver para o Senhor, constituir uma família debaixo da graça de Deus e a tua família ser bênção e representante de Deus nessa terra. Esse é o propósito. Então, estou encerrando, mas você precisa discernir entre a proposta e o propósito. Qual que é o propósito? É esse. E a proposta do inimigo é esse. Aleluia. E você precisa ter essa decisão. Porque o que o diabo está fazendo ali é o seguinte, vamos acabar com isso aqui. Troca o teu propósito por um pedaço de pão. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui. Todo pão acaba. Todo pão, uma hora, se não acabar, em pedra. Depois tem que jogar fora. Cria caruncho, que nem dizemos lá no Nordeste. Morfo. Isso ali tinha um significativo diante de Deus tremendo. O cara está oferecendo, ó, transforma essa pedra em pão. Sim, mas e depois que eu comer o pão? Mas e depois que o pão acabar? E depois que esse pão aí saciar momentaneamente a minha fome? O que é que vai ser? O que é que vai ser? Que você perdeu uma grande bênção de Deus na tua vida. O que é que vai ser? Que você jogou fora algo eterno, algo divino, por algo transitório que está acabando. Você está trocando as bênçãos de Deus por alguém que amanhã ou depois vai dar um pé em você e vai botar você para fora e acabou. Porque todo pão é passageiro. Todo pão passa. Todo pão murcha. Todo pão mofa. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida é eterno. Aquilo que Deus tem para a tua vida não é transitório. Não é passageiro como esse mundo. Aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida não vai acabar. Jesus disse naquele dia, você bebe de uma água que sacia a tua sede momentânea, mas a água que eu te der, nunca mais você voltará a ter sede. Ou seja, o que você tem agora, o que você vive, é momentâneo, te alegra por um dia, por uma noite, depois você está aí vazio de novo. Mas o que eu tenho para te oferecer é algo que nunca acaba com a noite, que nunca acaba quando a festa vai embora. Aleluia. Deus está falando com alguém nessa manhã. Deus está dizendo para alguém, não troque o propósito pela proposta. Deus está dizendo nessa manhã, tenha convicção de quem você é. Não deixe o inimigo bagunçar a tua mente. Não deixe o inimigo bagunçar a tua identidade. Eu lembro que uma vez estávamos em uma reunião no ministério, não aqui onde estamos nesse campo, em outro campo. E eu lembro que nós somos assembleando, eu sou assembleando desde a minha muito tenra idade. E nós assembleamos, temos a nossa identidade, nós temos os nossos hinos da harpa, nós temos ali um momento de louvor, nós temos os conjuntos que cantam, nós temos a leitura da palavra, nós temos oportunidade para testemunho, nós temos o momento da oferta, nós temos a pregação, que é o maior tempo ali do culto, nós temos nossa identidade. E eu percebi que ali onde nós estávamos, estava havendo ali uma mescla. Os nossos pastores na época não sabiam se eram assembleanos, queriam ser comunidade, que tem seu estilo de vida, e eu não os critico, são bênção de Deus, vivendo aquilo pelo qual eles foram acostumados, ou vivem ali, é bênção. Só que nós, assembleanos, temos nossa identidade. E numa reunião eu lembro que eu falei, peraí, nós temos que decidir o que é que nós somos. E eles se assustaram, nós somos o quê? Somos a Assembleia de Deus ou nós estamos virando uma comunidade? O que é que nós somos? Nós temos que decidir. Nós temos que ter uma identidade. Uma das coisas mais bonitas quando nós temos é uma identidade. As pessoas nos conhecem pela nossa identidade. É a nossa identidade que é a marca que fica registrada nas pessoas. Não, nós somos assembleanos. Então, vivamos como um assembleano.
que nossos cultos sejam assembleianos. É assim que nós somos, foi assim que nós nascemos e é assim que nós partiremos. Isso ficou marcado na mente de muita gente naquele campo e isso reverberou, isso é verdade, nós somos assembleia, então nós vamos viver como assembleia. E graças a Deus foi restaurado nosso método ali e nossa maneira de viver. Não criticando os demais, por favor. Mas o que eu estou querendo dizer é que há uma identidade em você. Há uma identidade, é por isso que o crente não pode andar de qualquer maneira. Por isso que o crente não pode andar fazendo o que não deve por aí afora. Porque há uma identidade em você. Tem uma identidade de Jesus aí impressa. A sua identidade. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou te propondo a descobrir quem que você é no reino de Deus. Eu estou te propondo a que você descubra quem que você é no time que o Senhor escalou para vencer esta batalha. Identidade é uma coisa que... Quem eu sou? Quem Deus disse que eu sou? Eu sou quem Deus disse que eu sou. E quem eu sou? Porque a vida toda o inimigo vai colocar isso em xeque. Vai dizer, será que você é? Mas quando você tem uma identidade definida, você diz, não quero o seu pão. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só do que é transitório viverá o homem. Está pensando que a vida é só farra? Está pensando que a vida é só essa proposta, essa festa, essa coisa aí que você está achando? Não! Aleluia! Eu quero viver da palavra de Deus. Daquilo que o Senhor tem para mim. Daquilo que o inimigo não rouba, que a traça não vai destruir nunca. Daquilo que vai permanecer, que é a palavra de Deus. E eu quero te convidar nessa manhã, estou encerrando agora, a estabelecer a sua identidade, a estabelecer quem você é, a estabelecer o entendimento de quem Deus te chamou para ser. E feche os ouvidos à voz do inimigo, feche os ouvidos para a voz do inimigo, aleluia, e seja quem Deus disse que você é. E não troque o propósito pela proposta. Não troque aquilo que é eterno, aquilo que Deus estabeleceu, por aquilo que é passageiro. Por aquilo que vai durar alguns minutos, ou alguns dias, ou que seja algum ano, alguns anos, mas vai embora, vai passar. Troque não. Aleluia. Viva o que Deus estabeleceu para você.